Saudações, galera. Sou o professor Jair Chacon. Me siga aí nas redes sociais para que a gente possa manter um diálogo, uma troca. E nesta aula nós vamos continuar falando da República no Brasil. De modo especial, vamos falar então da nossa segunda Constituição. A Constituição de 1891, a Constituição Republicana. Vale lembrar que a primeira Constituição do Brasil é a Constituição de 1824, uma Constituição que se dá de uma maneira muito tumultuada, porque era para ser uma Constituição promulgada, mas Dom Pedro I percebe que a Constituição tenderia a ter um viés liberal mais radical do que ele imaginava, então ele vai destituir o grupo que estava ali no trabalho da Constituição de 1824, que seria, a Constituição de 1824, na famosa Noite da Agonia, e aí ele vai montar um conselho, vai criar a Constituição, então, que é chamada na história do Brasil a primeira Constituição outorgada, que destaca-se, sobretudo, pela criação do poder moderador dentro da lógica da tripartição dos poderes, da lógica do Estado liberal, inspirado em Montesquieu, nos três poderes, executivo, legislativo, judiciário. Havia um outro poder, que era o poder moderador, portanto, mandava em todos os outros. Isso na Constituição de 1824, e vai gerar depois a grande revolta lá da Confederação do Equador, vai gerar uma série de problemas para Dom Pedro I. É uma Constituição que vai ser revista em 1834 pelo ato adicional, isso no Brasil conhecido como, no primeiro, ainda no período imperial do Brasil, mas conhecido como o período regencial. Então, e aí segue a história do Brasil, e nós temos agora o desafio de falar da Constituição de 1891, uma Constituição, portanto, republicana. A primeira Constituição republicana do Brasil. Depois vamos ter outras Constituições, com uma variação de análise. Temos 8 Constituições, porque alguns consideram uma ação que se teve no período militar como uma Constituição, outros não, e tem uma variação de interpretação. Alguns entendem 8 Constituições, outros entendem 7 Constituições, mas agora vamos falar dessa nossa primeira Constituição, beleza? Então, a Constituição Republicana de 1891, ela é fruto de uma convocação de uma Constituinte por Deodoro da Fonseca, que é, na verdade, um pequeno grupo que vai redigir essa ideia dessa primeira Constituição, inspirado muito na Constituição americana. Essa Constituição vai passar pela revisão de Rui Barbosa, aquele lá, o ministro da Fazenda. Ele vai revisar a Constituição, vai passar pelo debate de emendas e várias outras análises. E aí essa Constituição vai ficar pronta, inspirada por ideais norte-americanos, a Constituição norte-americana, lembrando lá da independência dos Estados Unidos, de 1776, a independência que vem depois, logo em seguida, da Constituição americana, e prima pela autonomia dos Estados. E isso vai se repetir na Constituição brasileira. Então, cabe dar uma olhadinha nesse recorte que eu coloco aí na tela, da Constituição, o artigo 65, parágrafos 1º e 2º. Quando diz lá, parágrafo 1º, celebrar entre si ajustes e convenções sem caráter político. Então, uma certa autonomia para a organização e também diálogo com outros estados. E o 2º parágrafo, em geral, todo e qualquer poder ou direito que lhes não for negado por cláusula expressa ou implicitamente contida nas cláusulas expressas da Constituição. Então, isso vai trazer certa autonomia aos estados, como, por exemplo, autonomia para organizar as suas forças militares, autonomia para organizar as questões e os impostos internos.
E aí depois vai ser dividido aquilo que cabe ao governo federal, digamos assim, e aos governos de estado, beleza? Bom, aqui tem um esquema da Constituição Republicana para a gente ter uma visão assim de como ela é estruturada e organizada. Então essa Constituição Republicana, ela vai então estabelecer o Brasil como uma república federativa dos Estados Unidos do Brasil, né? Vai apresentar os estados com autonomia, eleições diretas, embora não para todos, muito menos para todas. A exclusão da mulher é muito grande ainda nesse processo, por exemplo. A mulher vai ter direito constitucional ao voto assegurado só em 1934, na Constituição de 1934, graças à luta das sufragistas, como Berta Lutz, que conquistam esse direito no primeiro momento em 1932. Estado laico, então isso é uma questão assegurada na Constituição de 1891 e separado da Igreja. Então, o cristianismo já não é mais a religião oficial do Estado, o Estado agora é laico, igualdade de todos perante a lei, direito à propriedade, registros civis de nascimento, casamento e óbito, e também o processo de naturalização daqueles que quisessem, e os imigrantes poderiam também se naturalizar brasileiros a partir dessa Constituição. Então são os elementos importantes aí desse processo. Vamos para uma questão. Em 15 de novembro de 1889, quando se dá a República, o Brasil então vai passar pelo processo de elaboração de uma nova Constituição, que vai ser promulgada, portanto, em 24 de fevereiro de 1891. Marca a alternativa correta sobre esse momento histórico do Brasil. A Constituição de 1891 decretou a soberania da Igreja Católica. Não, a gente viu que é a criação do Estado laico. B. Essa Constituição decretou uma política reformista e contribuiu para o fim do colonialismo e dos latifundiários no Brasil. Não, né? Continua vendo isso no Brasil. C. Essa nova Constituição adotou a forma de governo presidencialista, garantindo às antigas províncias mais autonomia política. Opa, presidencialismo, sim. Isso garante mais autonomia? Foi garantido mais autonomia. Vamos ver a próxima. A nova Constituição adotou o presidencialismo como forma de governo, mas não possibilitou mais autonomia política para os estados, que se afundaram em revoltas contra a República. Não, né? A gente viu que tinha mais autonomia. Então, a alternativa certa, a letra C. Vamos para mais uma questão. Marque a alternativa que contém algumas das mudanças provocadas pela Constituição de 1891. O Estado brasileiro passou a ter 3 poderes independentes: executivo, legislativo e judiciário. Além disso, eliminou-se o voto censitário. Sim. Homens a partir de 21 anos poderiam votar, ok. Porém, analfabetos e mulheres continuaram sem direito ao voto. Não se dizia que não podiam votar, mas também não dizia que sim, então acabaram ficando sem votar. B. O Estado brasileiro passou a ter 3 poderes independentes: executivo, legislativo e judiciário. O voto censitário permaneceu para os eleitores e as mulheres passaram a ter direito ao voto. Não, né, gente? É porque o voto censitário por renda ele cai. C. O regime político passou a ser presidencialista. A maioria da população passou a ter acesso ao voto livre e secreto. E o Estado adotou um regime dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Tá ali, né? A, C, a gente pode ficar em dúvida entre essas duas. Vamos ver a próxima. Excetuando as mulheres, o restante da população com idade acima de 21 anos poderia votar. A Igreja passou a ter maior controle sobre os patrimônios públicos e sobre o Estado. O voto passou a ser secreto. Também não, a Igreja não vai ter esse maior controle, nem toda a população podia votar, como os analfabetos, então elimina. Então a gente fica em dúvida entre A e C. O Estado brasileiro passou a ter 3 poderes, ok. Eliminou-se o voto censitário, ok. Homens a partir de 20 anos poderiam votar, porém analfabetos e mulheres continuaram sem direito ao voto.
C. O regime político passou a ser presidencialista. A maioria da população passou a ter acesso ao voto livre e secreto. O voto não era secreto. E o Estado adotou um regime dividido em 3 poderes. Aí tudo bem. Então, a alternativa certa, letra A, galera. Então, eu espero vocês na próxima aula. Agradeço aí a atenção. Curta, compartilhe e vem comigo. Um grande abraço.